Boa tarde, pessoal, ou bom dia. Não sei bem que horários que vocês vão se reunir, mas tudo bem. É uma pena muito grande não poder estar aí com vocês, mas atendendo ao chamado do James, então eu vou tentar me fazer presente através dessa gravação para explicar algumas coisinhas que a gente vem fazendo aí e graças ao empenho de todo mundo a gente vem comemorando, tá? Se caso alguém que está aí não me conhece, eu sou o Barbudo aqui, o Gustavo Lopes. Trabalho há 8 anos com a família Franco e com mais alguns integrantes aí do Grupo City. E é um grande prazer poder trabalhar com esse grupo. Foi um divisor de águas na minha carreira profissional e muita coisa que eu produzo e que eu forneço hoje eu aprendi com vocês. Tá bem? Então, essa é uma reunião do Grupo City 14. É uma apresentação feita então para os dados da família Franco e referente às atividades desenvolvidas pela Procriar. Então, retomando aqui, uma parada. São as atividades inerentes à empresa Procriar, né? O rebanho do Cachuim é um rebanho que tem assistência permanente reprodutiva, já, como eu disse anteriormente, há 8 anos. Em algumas reuniões de vocês já tivemos debatendo alguns dos dados. E ele conta com um IATF sistemático, ou seja, todas as vacas vão a uma inseminação a tempo fixo para depois serem apresentadas para o touro. E nos últimos 3 anos a gente vem fazendo a ressincronização das vacas que permanecem em anesto. A gente toca o rebanho com 30 dias após a inseminação e as vacas que não estão fazendo cio diagnosticadas, elas entram numa nova EATF. O esquema mais ou menos é esse, uma inseminação. No dia 0 seria onde começamos, já começamos com a primeira inseminação, o touro entra 2 ou 3 dias após a reprodução, a inseminação, 30 dias após é feita uma ultrassonografia, o touro permanece, as vacas que estão em anesto nesse momento saem desse lote e entram no novo lote de ATF, formado por essas vacas que estão em anesto, mais vacas que tenham parido nesse período e agora estejam com terneiros com mais 45 dias e possam então integrar o grupo. É feito IATF nesse grupo e o touro entra. Algumas vacas que estejam parindo no momento que se formar um número suficiente a gente entra com um novo lote, como foi ano passado. 20 dias depois da segunda inseminação um novo lote começou. Ainda não dava tempo de ter feito ultrassom dessas e entrar. Então, quando a gente fez o ultrassom dessas, as vacas em anesto do lote 2 entraram no lote 4. E aí foi feito IATF do lote 4 e mais 10, 15 dias de touro no lote 4 e acabou. De forma que, mais ou menos a cada 20 dias a gente tem uma inseminação depois de começar. Esse último ano, período de 2018 a 2019, a gente teve um comportamento das novilhas, onde arrancamos com 56% de prenhez da inseminação, e o touro contribuiu com aproximadamente 28% a mais, levando 48% a mais, levando a um nível 38%, minha matemática está ruim, levando a um nível muito bom de resultado nessa categoria, considerando que a gente entora elas por um período curto. As vacas de crias multíparas, arrancamos então com 60% delas prenhes da inseminação. Lembrem que uma parte delas ganha 2 inseminações ou talvez até 3. Então esse 60% não é a taxa de prenhez IA, mas sim o percentual do rebanho que ficou prenhe em inseminação. E com repasse do touro, mais 19%, chegando a um número de 79% de prenhez final nas vacas com cria. As primíparas, que são o grande gargalo de todo qualquer sistema de cria, a gente arrancou com 50% também, somado uma inseminação com a outra. Chegamos a uma prenhez final de 71%. As solteiras a gente só insemina uma vez e larga touro, não ressincroniza elas. Números bem bons, a gente gostaria de não ter essa categoria, mas uma vez que a gente tem, ela está contribuindo bem. E as vacas que não tiveram condição corporal para entrar numa inseminação, a gente fez em algumas que tinham condição corporal só uma induçãozinha hormonal, então elas têm 0% de prenhez de inseminação e alcançaram 11% de prenhez
final, fazendo com que a fazenda tenha atingido ao redor de 78, 79% de prenhas ao final da estação, e desse percentual 58% são prenha-inseminação, ou seja, a inseminação está representando quase 60% de todos os terneiros que nascem na fazenda Cachoeira, e os touros não estão contribuindo com 20% disso. O que mais importa não é a taxa de prenhez, e sim como que essas vacas estão emprenhando, e aí a justificativa de a gente fazer esse programa de ressincronização e aceleração de ATF. Essa tabela aqui, que se chama histograma de parição, mostra que em torno de 60% das vacas vão parir até o dia 30 de agosto, que seria o primeiro terço da parição. A nossa meta é 70%, a gente está chegando bem perto disso. Então, 16% das vacas vão parir durante o mês de setembro e 23% ao longo de outubro e novembro. A nossa meta seria conseguir passar um pouquinho mais desse plano C aqui para o plano A e para o plano B, ficando com 10%, e somente 10% de vacas parindo no fim, e também que não tenhamos mais nenhuma vaca parindo quando a gente começar o primeiro dia de inseminação. Mas aqui, então, a projeção para o próximo ano de parto, ou para o que já está acontecendo agora, né? E mais ou menos foi o que se concretizou, que teríamos 333 partos e que mais de 70, quase 80% deles aconteceriam nos 2 terços iniciais da estação de parto. E isso faz com que a gente consiga projetar uma boa prenhez para esse próximo ano, porque esse grupo de vacas aqui são as vacas que têm mais facilidade de emprenhar, uma vez que elas têm mais tempo entre parir e entrar na reprodução. Aqui um comparativo, então, por que a gente faz REATF? Se eu tivesse só colocado o touro e não reinseminado as vacas, eu teria ficado com uma prenhez final de 68. Uma vez que eu fiz a REATF, eu parti para 79. Tá? Isso a gente, antes de começar a fazer, a gente testou, e as vacas que a gente não ressincronizava, as linhas nessa, elas realmente seguiam zero. Então, tudo que a gente adiciona com uma REATF, a gente considera que é incremento. Então, uma vez que a reinseminação me alavancou aqui em torno de 7% e potencializou o touro. O touro que aqui teria adicionado em torno de 17, aqui ele passou a adicionar quase 20, 19. E entramos numa prenhez final muito mais aceitável, falando em multíparas. E nas primíparas, então, o efeito é mais acentuado ainda, elas saem de um patamar que seria muito ruim, ou seja, as primíparas têm um grande nível de anestro. Uma vez que eu começo a ressincronizar as que falham, eu estou conseguindo colocar elas para um estágio muito interessante. Né? Eu ficaria com 53, eu passei até 73, ou seja, alavanquei 20% de prenhas a mais nessa categoria. 7% e 9% aqui, considerando as múltiplas. Né? E será que isso vale a pena? Então, uma análise financeira, a gente ressincronizou 54 vacas, o custo disso foi R$ 73,50, investimos aproximadamente R$ 4.000 para inseminar essas 54 vacas. Obtivemos 31 terneiros. Há um valor médio do terneiro James, eu coloquei por baixo, porque esses terneiros já são do meio para o fim. A gente sabe que o James comercializa os terneiros dele a mais do que esse valor de R$ 1.000, chegando a ter um preço médio quase 1.300 às vezes. Mas esses terneiros que são obtidos pela ressincronização, eles são um pouquinho mais novos, então vamos colocar com preço menor. 31 vezes 1.000 são R$ 31.000. Descontado os 4 que eu gastei, eu tenho uma renda no lucro líquido de R$ 27.000. É bem factível isso, uma vez que a gente só ressincronizou, a gente não deu manejo nutricional mais, nem sal, nem nada. A gente só fez uma nova inseminação nas vacas que estavam em anestro, e isso me permitiu, então, gastar R$ 4.000 e ganhar R$ 27.000. No meu entender, é absolutamente lucrativo e não tem nenhum motivo para não fazer isso, tanto que a gente segue fazendo, e uma boa parte dos clientes da Procriar já adotaram essa técnica, porque ela é realmente eficiente. Considerando o que aconteceu nos últimos 3 anos, então, mostrando a interação da fertilidade do gado. Em 2016, a gente teve uma prenhez muito ruim no início das novilhas, foi um fato que aconteceu um temporal no dia de inseminar, e nos atrapalhou um pouco, mas
de qualquer forma, a gente vem conseguindo subir a fertilidade delas na inseminação. As primíparas, a gente está conseguindo manter elas num nível muito bom e também numa crescente. Isso falando só em prenhas de inseminação artificial, pessoal. As multíparas, que a gente tinha uma prenhas mais ou menos baixa, e aqui começamos a adotar a ressincronização e começamos a elevar elas para um nível muito interessante, quase 60% de prenhas só da inseminação. É claro que um percentual dessas vacas está recebendo uma segunda inseminação. As solteiras, sempre com índices muito interessantes de prenhas, e a prenhas total da Fazenda Cachoim, de inseminação, prenhas média e final de inseminação, a gente consegue estar mantendo ela num nível muito bom após sair do ano de 2016, que foi um ano problemático para nós. Mas mostra uma tendência de crescimento nos últimos 3 anos. E a taxa de prenhas final, então a inseminação mais os touros, as novilhas sempre se mantiveram acima dos 80, esse último ano um pouquinho mais. As primíparas que deram uma caída no passado, a gente teve probleminha nutricional nelas, corrigimos para esse ano e já colocamos ela num patamar muito interessante. As multíparas vêm numa crescente, prenhas final ao redor de 80% esse ano, saindo de 51% no ano de 2016. Solteiras, que não se abatem tanto com problemas nutricionais, se mantiveram num nível mais alto, e a prenhas total da Fazenda Cachoim vem numa crescente bem interessante. No ano de 2015 tinha sido superior, aqui tivemos uma queda, e a partir daí só subimos. Esperamos seguir crescendo. Então, vocês vejam uma crescente bem interessante de resultado nesses últimos 3 anos. Era isso aí que eu tinha a falar para vocês, pessoal. Muito obrigado, espero que vocês tenham olhado o gado aí, gostado. Façam todas as críticas possíveis, o Jânio me passa depois, o que a gente puder corrigir no nosso trabalho e adicionar, estamos aí. E é claro que qualquer um de vocês que precise tirar alguma dúvida, debater, algo que eu não tenho explicado direito nessa breve apresentação, todo mundo me conhece, sabe onde me encontrar, tá bom? Um abração a todos.